O Pontos Cardeais de hoje será numa cidade beirã, onde a história e os produtos locais levam o nome da terra mais além. A Serra da Gardunha e o património natural são autênticos quadros vivos, onde as paisagens se tornam inesquecíveis. Espreite as imagens que reservamos para si e descubra onde nos encontramos. A aventura do nosso programa será ao longo do concelho do Fundão, um território onde as cerejas são o produto rei. As tradições marcam a identidade de um povo e os sabores são dignos das melhores mesas. Junte-se a mais um Pontos Cardeais, desta vez na cidade do Fundão. O Fundão é uma cidade dinâmica, onde a ruralidade espreita sem pressas. As serranias que a envolvem trazem uma paisagem em movimento nas 4 estações do ano. A dureza granítica é uma constante, mas também o xisto fez história. O ar é puro, os produtos são da excelência e a alma beirã é perpetuada nas mãos das suas gentes. O Fundão é uma espécie de Portugal dos pequeninos em termos de paisagem. Nós estamos aqui, obviamente, na região centro, aqui entre as terras altas e as terras baixas, aqui com a Serra da Estrela e a Serra da Gardunha como grandes elementos aglutinadores da nossa paisagem, e naquilo que, grosso modo, é a fronteira entre o norte e o sul do nosso país, entre aquilo que é a nossa influência mais mediterrânica ou mais atlântica. Por isso aqui no Concelho do Fundão cruzam-se unidades da paisagem cultural, das unidades geográficas, que geralmente em 700 km² são impossíveis de reunir. A nossa viagem começa no património natural. A Cova da Beira detém uma beleza ímpar, microclimas e, claro, produtos endógenos irresistíveis. Quando se pensa no Fundão, pensa-se na expressão da Cova da Beira. Este vale que aqui está em termos definidos entre a Serra da Estrela e a Serra da Gardunha, onde depois também entra a bacia do Rio Zezer, que encaixa na bacia hidrográfica também do Rio Tejo, e onde está aquilo que é a nossa produção, sobretudo mais agrícola, mais relevante, e onde está, ao fim e ao cabo, também a cidade do Fundão. São cerca de 65%, 70% da população do nosso concelho, e efetivamente é talvez aquela marca mais distintiva que, quando se pensa no Fundão, tem-se aqui de facto esta imagem da Cova da Beira como um grande referencial. O Fundão é desde cedo um território notável e as cerejas foram sem dúvida um passaporte para a fama. Amália Rodrigues, que é descendente de uma fundanense, também gostava de celebrar o seu aniversário no Tempo das Cerejas por haver mais abundância nesta altura do ano. Mas para conhecermos melhor os cerejais, vamos apanhar o tuk-tuk e partir à descoberta. A companhia da Serra da Estrela é uma constante. Trazer tempo será o melhor aliado desta viagem, porque a cada instante somos surpreendidos. A praia fluvial do Soto da Casa é perfeita para uma pausa, mas é no caminho para a Serra da Gardunha que encontramos Alcongosta com os cerejais que vão desenhando a paisagem. Uma das melhores formas de perpetuar a ligação a uma terra é deixar um pouco de nós e das nossas experiências, e foi o que o Pontos Cardeais fez. Apadrinhar uma cerejeira é uma das atividades que pode fazer. Depois é só colher os frutos da sua própria árvore, devidamente certificada, com diploma e passaporte. Serpenteamos a serra e avistamos o Natura Glamping, uma unidade hoteleira diferenciadora que lhe proporcionará momentos irrepetíveis. Do alto, vislumbramos a cidade do Fundão, as montanhas da Serra da Estrela ainda despidas de neve e o vale que se estende entre a agricultura, a pastorícia e o casario. Nós, felizmente, temos um mundo rural muito vivenciado, muito vivo, que ainda chegou aos dias de hoje, onde esses saberes fazer muito antigos ainda foram transmitidos de geração em geração e que nós, felizmente, ainda apanhamos, talvez, a última geração que tem esse saber-se fazer,
que nós muitas vezes associamos ao artesanato, outras vezes associamos a hoje a algo que está muito mais amplificado do ponto de vista da sua valorização, que é o património imaterial das comunidades e que hoje, felizmente, tem outra leitura por parte de toda a sociedade relativamente ao seu valor. As tradições são legados importantes que contribuem para a identidade de uma região. Para garantir a sua qualidade e engenho, é importante manter os ensinamentos na sua confecção. É a verga de castanho, é o castanho bravo. Vamos a cortar a madeira aos 4 anos, portanto a mata é cortada de 4 em 4 anos e depois é metida debaixo de terra para se manter, é cortada em janeiro e depois mantém-se durante o verão. Este tipo de artesanato foi uma atividade comercial muito forte em Alcongosta. Éramos muitos a trabalhar, era muita gente, porque nessa altura tudo trabalhava para fazer os cabazes que iam para o mercado abastecedor para Lisboa. Não iam em caixas, iam em cabazes, uma tampa. E os cestos eram forrados de verdura. A fruta chegava lá fresquinha. Com o aumento da procura, estas peças foram perdendo lugar, mas é uma arte que está em constante reinvenção. Pode encontrar a cestaria típica, mas não só. Há os famosos bombos, que representam uma tradição que se estende na memória na Casa do Bombo. Castelo Novo faz parte das 12 aldeias históricas de Portugal. Localiza-se em plena Serra da Gardunha e é composta por muita história, misticismo e património edificado que nos conta como aqui se viveu. Castelo Novo é uma aldeia em volta de um anfiteatro natural. O bucólico ambiente verde e cinza é despertado por uma alma de beleza inquietante. Cada recanto suscita interesse. A história é marcada pela beleza do castelo e da sua fortificação roqueira. O Castelo Novo tem uma posição inacreditável. É quase impossível pensarmos hoje naquilo que são as tendências, sobretudo do turismo de natureza, do turismo histórico, sem olharmos em Castelo Novo e vermos em Castelo Novo tudo aquilo de mais relevante que hoje um turista do século XXI, um visitante do século XXI, um explorador do século XXI, ali poderia, obviamente, encontrar. A história de Castelo Novo remete à ancestralidade, mas também tem uma herança templária. O edifício da Câmara, o Pelourinho, as casas por ruas apertadas ou o lagar esculpido na rocha são de notável relevo e importância. A Galeria Manuela Justino, ateliê de histórias criativas, é um cantinho de sonho desta aldeia. O Pontos Cardeais foi conhecer as lendas que as crianças da rede de aldeias históricas escreveram. Fomos surpreendidos pelas bonecas, cujo material principal é a lã. Um lugar para toda a família, onde os personagens são os anfitriões. Envolvidos na natureza e já com algum desejo dos produtos do Fundão, juntamos-nos a um grupo local e fizemos um piquenique. Este é um serviço que o município dispõe e que se torna numa ajuda preciosa para que os momentos de confraternização sejam ainda mais cômodos. Eu acho que nós hoje temos condições para que muitas mais empresas, sobretudo da área da animação turística, se fixem a nós e com a nossa excelente equipa que temos ligado ao turismo, possam de facto ajudar-nos naquilo que é a diversificação das ofertas dos produtos ditos de experiência. Algumas são experiências de natureza mais permanente e outras são feitas um pouco à la carte, ou seja, nós podemos customizar. Voltamos à estrada e seguimos para a Alpedrinha, terra que Saramago disse que era secreta. E na verdade, quase que ainda se mantém, porque só subindo as ruas é que as maravilhas se vão mostrando. É preciso caminhar as ladeiras para chegar ao Palácio do Picadeiro. Do alto, miramos a fonte de Dom João V, a igreja e o povoado. Visitar o território fundanense é sinónimo de contrastes. Alcaide é uma pequena freguesia onde os cogumelos são a chave de dias de aprendizagem e festa. Eugênio de Andrade é uma das personalidades ilustres do Fundão, porque aqui viveu a sua infância. Na antiga escola primária, encontramos a Casa da Poesia. É um espaço interpretativo ligado à vida e obra do poeta. Aqui na Póvoa de Atalaia encontrará um jardim dedicado ao autor, com pequenos poemas que escreveu. Em frente está a casa onde morou com a sua mãe.
Continuamos a nossa aventura e a paragem é em Donas. O Paço das Donas foi possivelmente construído no século XVI. A igreja paroquiana é de porte singular. O seu interior reúne um conjunto de particularidades, mas são as cores vivas que saltam à vista. A Casa das Memórias António Guterres é um espaço museológico que nos permite fazer uma viagem pelo mundo através das mais de 60 peças oferecidas por vários antigos chefes de Estado ao atual secretário-geral das Nações Unidas. Uma grande figura hoje global, como é o engenheiro António Guterres, relativamente àquilo que é uma casa que, eu diria, até todas elas hoje têm um símbolo da Unesco, do ponto de vista de espaços de cultura e, sobretudo, espaços também de informação, numa perspectiva muito de fomentar também a participação, o diálogo intergeracional, a formação pedagógica, sobretudo também das novas gerações. O Fundão é uma cidade em constante movimento. Tem dias no calendário semanal onde a ruralidade se confunde com o ambiente moderno. Há bons queijos, enchidos e pão. No mercado dos frescos, as bancas estão cheias de legumes e frutas. Os cheiros misturam-se, assim como o frenesim dos fregueses. Espreitamos de vendedor em vendedor, mas são as charovias que chamam a atenção. Este tubérculo é uma pequena iguaria da região que estamos curiosos para conhecer. A gastronomia do Fundão é o resultado da mestria do receituário Beirão. A proposta de hoje é uma mesa rica em cor e paladares inesquecíveis. A mesa que nos espera é o expoente máximo da qualidade e do sabor. Para começar esta degustação, vamos espreitar as entradas. Na entrada temos sparks com ovos selvagens e é produto da nossa região. Temos os cogumelos com molho tártaro, ovos verdes e as xerovias. E a xerovia, que é um tubérculo tipo uma cenoura em branco, que depois é descascado, cozido, depois é frito com uma polma especial e é assim apresentado na mesa. É muito agradável como entrada, como até acompanhamento para qualquer prato. Já estamos com água na boca e ainda há muito mais para mostrar. Temos 3 peixes, que é a truta do paúl de escabeche, temos o polvo e o polvo alagareiro. Do polvo temos variedíssimos pratos e de maneiras diferentes de confeccionar. Agora os pratos de carne, onde a tradição e os bons paladares estão presentes. É um arroz de carqueja, é um arroz de carne do cachaço e do entrecosto, servido com enchidos. A carqueja entra numa infusão em que depois ajuda para cozer o arroz. Temos o arroz miskers, que é servido com um bocadinho de carne grelhada do entrecosto ou do lombo, mas normalmente do entrecosto. E aí temos o cabrito. Aqui na nossa zona utiliza-se muito o cabrito e o que estamos a apresentar hoje é uma caldeirada de cabrito. E por fim, as sobremesas. Umas papas de carolo, que são papas de milho. Depois temos uma tigelada da beira, que é uma espécie de pudim feito numa caçola de barro, também no forno. E o tradicional arroz doce. Depois deste momento gastronómico de comer e chorar por mais, voltamos a percorrer as ruas da cidade. O comércio tradicional, na parte histórica, é tão apetecível que nos dá vontade de entrar em todas as lojas. Trazem vida, economia e muito movimento a estes lugares. As fachadas das casas, as praças antigas e os jardins são um mote perfeito para trazer tempo e conhecer de perto o Fundão. A cultura está muitas vezes representada na street art, onde os motivos são as tradições. O bordado é um dos exemplos por ser um símbolo do concelho. O património religioso é muito diverso. A Capela do Calvário ou a Igreja Matriz são lugares de culto e de porte imponente, onde a história merece ser visitada. Seguimos esta aventura para o ponto mais distante do concelho, Janeiro de Cima, uma aldeia de xisto, onde cada passo é uma descoberta. Sem bússola ou mapa, o melhor é render-se ao labirinto das ruas e deixar-se surpreender pela beleza tosca, mas ao mesmo tempo desenhada com pormenor. Em cada janela, um horizonte. Nos becos há segredos guardados, onde só passam os mais audazes, que querem sempre saber onde será o destino de novos caminhos. As flores salpicam de cor as varandas, tão bem cuidadas pelas suas gentes.
A Casa das Tecedeiras é um lugar onde se reinventam tradições e nos fazem viajar no tempo. Foram desenvolvidos projetos que recuperam tradições antigas e memórias ancestrais. Também ainda são traduzidas em atividade económica, ou seja, ainda há pessoas que com o seu saber fazer o vendem, com este saber fazer vivenciados que ainda vêm das antigas gerações e que foram transitando até chegar aos dias de hoje, fazem de nós um dos pontos mais interessantes de uma certa iconografia do mundo rural. Pode conhecer um tiara antigo e experimentar as técnicas de confecção, assistir à produção atual ou levar uma lembrança da loja que a casa dispõe. Janeiro de Cima é banhada pelo rio Zézer. Noutros tempos, gritava só da barca para fazer a travessia do rio. Era assim que se reuniam as gentes e o comércio das duas margens, e hoje ainda é possível fazê-lo num passeio rio acima. O Pontes Cardeais não perdeu tempo e viveu a experiência. Barroca é outra aldeia de Xisto, onde fica a sede das 27 aldeias de Xisto. Já sabe, as aldeias são para vir sem pressas, porque cada cantinho tem o seu valor. O Pinhal e o Zézer são património natural que constituem das mais bonitas paisagens do concelho. A Serra da Estrela espreita a cada instante. Respiram-se perfumes frescos, ouvem-se os pássaros e os ventos que sopram. Esta zona do concelho tem espaços de lazer como praias fluviais. Pode-se refrescar em dias quentes, trazer uma cesta do posto de turismo e usufruir da calma para mais um momento de bem-estar. O Pontes Cardeais explora todas as potencialidades de um concelho e o Fundão ainda tem muito para mostrar. Vamos continuar a viagem e conhecer mais sobre esta bela terra. A Romaria de Santa Luzia é o ponto alto da cultura religiosa e popular fundanense. A freguesia do Castelejo reúne muita gente no santuário, com devotos que, junto da Santa, vêm fazer promessas, mas não só. O Centro Interpretativo da Santa Luzia explica todo este universo ligado a esta tradição, com mais de 150 anos. Mas tudo começa com as flores. Na altura eram então utilizadas para enfeitar os carros de bois que vinham no cortejo, porque antigamente as pessoas vinham para esta festa em carros de bois e demoravam do Fundão aqui sensivelmente 3 a 4 horas. E então eram vendidas num chale preto para que as cores sobressaíssem. A tradição era aproveitada pelos jovens solteiros daquela época, que juntavam a devoção e a festa para passar aqueles dias. Antigamente os homens, fazia parte da vestimenta diária, usarem um chapéu preto. E a tradição era então virem à Santa Luzia. A primeira coisa que faziam era comprar uma flor de Santa Luzia, colocar no chapéu. E durante a festa conheciam então aquela rapariga que lhes saltava à vista e então dançavam com ela, pagavam-lhes um copo e no final dos festejos levavam a moça para um sítio mais recatado, tiravam a flor e ofereciam então a essa rapariga que viria a ser o amor da sua vida ou então a mulher mesmo com quem casaram. A grande fadista Amália Rodrigues também veio até à Romaria de Santa Luzia. Esta foto é de 1959, quando ela veio visitar o santuário e foi até lá em cima a cantar a Santa Luzia. A família dela aqui era a sua madrinha, de seu nome Ana Rebordão, e então ela, em 1946, também veio visitar aqui o Castelejo e cantou para as pessoas aqui do Castelejo o fado e também a música da Santa Luzia. A Casa do Barro ocupa um antigo palacete da aldeia do Telhado. Este espaço mostra as diversas fases das louças tradicionais e das histórias da vida da antiga comunidade oleira que produzia aqui as suas peças e as vendia por terras bem longínquas, visto que o meio de transporte era de cavalo ou burro. Estão expressos os seus saberes, espaços de produção, memórias materiais e fotográficas. Conhecemos o Ateliê do Barro, que proporciona atividades com este material. Temos ateliês experimentais, onde as pessoas, para além da visita à Casa do Barro, podem desenvolver projetos livres. E a intenção é desenvolver o imaginário das pessoas e o contacto que as pessoas têm com a argila, porque é um ponto fundamental desta terra. O ateliê respeita as fases necessárias do barro para que depois possa ficar com o seu exemplar. A peça fica a secar, nós não podemos obrigar o barro automaticamente a secar, porque ele leva algum tempo.
podem levar logo e apenas chegar em casa e pintar em casa. Nós podemos cozer e depois a pessoa, se desejar, vem cá de novo, pode colorir com engobes, com vibratos e pronto, e acaba depois por levar a peça. Um dos produtos incontornáveis do Fundão é o queijo. Fomos conhecer como se faz este produto e as suas características. Estes queijos são tradicionais, são feitos à moda antiga e só levam sal e o coalho. E o leite é mesmo da nossa exploração, temos as nossas cabras e as nossas ovelhas, é tudo só nosso. O segredo do bom queijo é o leite, mas para isso os animais requerem todo o cuidado e atenção. Já imaginou ser agricultor ou agricultora por um dia? Acho que já percebeu que encontramos o lugar perfeito. As pessoas podem vir à nossa exploração, passar o dia connosco, visitar, viverem a experiência do que é ser agricultor por um dia ou um fim de semana, como quiserem, e nós cá estamos para os receber. As experiências multiplicam-se porque o Fundão soube preservar as suas tradições, os sabores e a identidade que marca esta terra. A vindima é uma das partes importantes do processo vitivinícola. Com muita alegria e empenho, daqui seguem para a adega do Fundão. O nosso concelho era sempre conhecido e as unidades hoteleiras sempre referenciavam que era na altura do inverno, quando vinha a neve, que nós tínhamos a época alta. E isso mudou muito nos últimos anos. Todos estes equipamentos, toda esta ideia de 365 dias de descoberta de um concelho que tem oferta, que vai ao fim e ao cabo acompanhando as estações do ano. As estações agrícolas acompanham muito a nossa oferta. O Hotel Samasa foi o espaço ideal para acolher esta explicação sobre os vinhos. O Alto Lourinhã Branco é reserva. Estamos a falar de um vinho que tem 3 castas. Uma delas é a Síria, que é a casta mais plantada aqui na região da Beira Interior. Depois temos a Fonte Cal, que é uma casta autóctone aqui da região. E por último temos 10% de arinto. Fazemos sempre fermentações a baixa temperatura, tentar exaltar os aromas do vinho. Tem uma leve passagem por madeira de carvalho do Cáucaso e depois vai para o copo. A região da Beira Interior tem bons vinhos brancos, mas os tintos são cada vez mais apreciados. O Praça Nova é uma marca de referência daqui da Cova da Beira e da adega do Fundão. É um vinho reserva, é um vinho que tem 85% de trincadeira ou tinta amarela, portanto é a mesma casta. E depois fazemos sempre um blend de outras castas que possam acrescentar valor à tinta amarela. Depois é um vinho que passa por madeira, carvalho francês, de grande qualidade, e depois um estágio de 1 ano em garrafa e depois vai para a mesa das pessoas. Os vinhos da Beira Interior, em que o Fundão se inclui, têm tido muita expansão e procura. Não tenho dúvidas que sim, isso notam-se nas vendas dos vinhos aqui da região e no crescimento de outros produtores em virem aqui para a região. E isso é ótimo para o crescimento da própria região. Para os amantes de atividades mais radicais, descobrimos o lugar perfeito, o arvorismo. Pode vir em família, porque pequenos e graúdos têm espaço para largar os medos e aventurar-se pelo arvoredo. A dificuldade varia, mas a emoção está garantida. O Fundão tem a particularidade de se mostrar aos poucos. À cidade chegam os produtos que levam tempo na terra, mantidos pela tradição. Na serra, o silêncio é tão alto como as suas colinas. O pinhal floresce, mas é na Cova da Beira que a doçura se expande. Os poetas da terra levaram-na nas palavras e no presente vive-se com o orgulho do legado que a ancestralidade deixou. Devem vir com um mapa que vos possa, acima de tudo, orientar naquilo que são os sentidos, a rosa dos ventos daquilo que nós temos em termos de oferta, mas com um conselho, que é com uma abertura de espírito e uma abertura de coração para aquilo que é a relação direta com esta comunidade de fundanenses tão profunda, tão enraizada e tão acolhedora. O programa de hoje foi repleto de bons momentos. Conhecemos a história do Fundão, os seus sabores, tradições e, claro, a cultura. Já sabe, não perca tempo e venha até cá. Agentes hospitaleiras do Fundão irão recebê-lo de braços abertos.